julgando o Ancelotti pelos filmes favoritos dele. Em janeiro desse ano, o Ancelotti postou uma lista com os 9 filmes favoritos dele. E como o Brasil tá nas oitavas de final, por que não falar do nosso treinador cinéfilo italiano? O primeiro desses 9 é Chamas da Vingança. O personagem não tem limites pra atingir os seus objetivos, o que mostra muito bem que a gente pega um cartão amarelo, mas não deixa os caras chegar tão perto do gol. Né, Casimiro? A gente perdoa você pelo gol de ciscada. Tá tudo certo, Casimiro, tá tudo certo. O Poderoso Chefão ser um dos filmes favoritos do poderoso chefão da seleção brasileira não me surpreende tanto, mas a gente consegue entender o quanto o Ancelotti respeita as relações da família e toda a hierarquia imposta de respeito nesse meio. Pulp Fiction mostra ainda mais o apreço do Ancelotti por filmes de ação, e como as coisas não necessariamente precisam ter um sentido concreto pra funcionar. Considerando como o filme embaralha a própria ordem pra conseguir mostrar a narrativa, isso também se relaciona muito com o famoso fato de que ele nunca repete uma seleção de jogadores. 900 do Bertolucci é um filme que se passa no século XX na Itália durante a ascensão do fascismo, mostrando esses dois amigos que se dividem muito concretamente, um caindo na tentação do fascismo e o outro se opondo fortemente a isso. Isso mostra muito como Ancelotti deve ter um pé muito firme na política. Não que eu tenha encontrado algo sobre isso online, mas que fica dentro da cabeça dele, com certeza fica. Franco Atirador é um filme que mostra as consequências de soldados traumatizados pela guerra do Vietnã. Claro que a gente tem todo aquele estigma de, nossa, os americanos fazem uma guerra e depois contam pra gente como foi traumático fazer a guerra. Ok, esse filme tem essa problemática, mas ele mostra no Ancelotti um posicionamento anti-guerra muito claro, onde pra ele claramente essa destruição nunca vale a pena. A Vida é Bela reforça ainda mais esse provável posicionamento anti-guerra do treinador. Um filme muito sensível que mostra o horror da guerra sendo capaz de afogar os sentimentos mais puros e alegres das pessoas. E também é italiano, né? Estão percebendo que ele gosta bastante dos filminhos de sua terra natal. Outro filme abordando a Segunda Guerra Mundial nessa seleção é A Lista de Schindler, outro filme que também é muito contra a guerra e que traz muito aquela percepção de como as pessoas sempre podem mudar ao perceber os erros que elas estão cometendo. Assim como ele muda de estratégia no campo quando ele percebe que ele precisa trocar algum jogador ou fazer alguma mudança na tática que tá acontecendo ali. A Grande Beleza de Paolo Sorrentino é outro filme italiano na lista do nosso treinador. O filme acompanha o jornalista de sucesso refletindo sobre sua própria vida aos 65 anos de idade, falando muito sobre o vazio que ele sente em sua vida mesmo tendo tanto sucesso na sua carreira. Um filme muito mais reflexivo que mostra que o Ancelotti também tá fazendo terapia assim como todos nós. Pobres Criaturas demonstra muito que ele deve ter um senso de humor muito peculiar e mostra muito sobre essa questão de valorizar o desenvolvimento de caráter e de personalidade com o amadurecimento das pessoas, já que esse filme conta com um dos melhores arcos de desenvolvimento de personagem que eu vi no cinema pelos últimos anos. Mas olhando por outro ângulo, talvez a Pobre Criatura seja o Hendrik, que não sai do banco. Então me segue pra saber mais de cinema e me diz, você esperava que o técnico da seleção brasileira fosse tamanho cinéfilo? Agora só falta ele fazer história e poder trazer o Hexa pra gente, né? Vamos combinar?